Bom dia, gente. Nós vamos ver hoje, na aula de ciências de hoje, sobre a organização do corpo humano. Então, vamos lá. O nosso corpo, ele tem uma célula menor. A menor célula do nosso corpo é chamada de célula. Eu já volto explicando para vocês o que é célula. Em poucas palavras, é a menor unidade do corpo humano. Um monte de células forma um tecido. Vários tecidos juntos formam um órgão. Vários órgãos juntos vai formar um sistema. E vários sistemas vai formar o nosso organismo humano. Então, agora nós vamos ver cada um deles separadamente para você entender melhor. Então, a menor unidade do nosso corpo é uma célula. Bem, nós quase não enxergamos a célula. No sangue a gente tem célula, na verdade em todas as partes do nosso corpo, na pele, no cabelo, nos nossos órgãos, tudo é formado por células. Se a gente observar a nossa pele, para você ter uma ideia, a nossa pele, ela existe em pequenos losangos, olha. A gente vai ver na nossa pele, ó, pequenos losangos, assim, ó, na nossa mão, a gente consegue enxergar. Cada uma desses losangos é uma célula. Então, quando a gente junta um monte de célula, eu tenho um tecido. No caso aqui, a pele é um tecido, ó, tá? Quando junta um monte de tecido, forma um órgão. A célula ela é formada por três partes principais. Ela é formada pelo núcleo, por uma membrana que reveste ela e controla a entrada e a saída de substâncias. Todas as células precisam ser alimentadas. Então, todas as células que nós temos, elas recebem os nutrientes da nossa digestão. Todas as células precisam de oxigênio e elas são as unidades básicas e menores do nosso corpo. Então, é formado por uma membrana que regula a entrada e a saída de substâncias. Ela é formado pelo núcleo, que é o que tem no meio, que comanda a célula, e ela tem o citoplasma. Bem, uma célula, tem até uma maquete aqui que meu filho fez no 6º ano, ele precisou fazer uma maquete de célula. Daí eu aproveitei essa maquete para trazer para vocês. Então, nós temos aqui o núcleo, onde comanda a célula. Ele é a cabeça da célula, né? Onde vai comandar. A gente tem uma membrana que reveste uma célula e a célula é cheia de partes. Cada parte dela que está aqui no citoplasma, ela tem uma função. Mas isso vocês vão ver mais para frente. O que vocês têm que saber agora? Que a célula é a menor parte do corpo humano, que a célula precisa ser alimentada, tá? Deixa eu só trocar aqui a imagem. A célula, ela precisa ser alimentada, ela precisa de oxigênio também, tá? Então, é a menor parte do corpo humano. Quando a gente junta um monte de célula, vai formar um tecido. Esse tecido é o que forma o órgão. Então, aqui a gente tem o estômago, ó. O estômago, tanto a pele de cima quanto a pele de dentro, elas são formadas por tecidos. Vários órgãos vão formar sistemas. E o nosso corpo tem vários sistemas, ó. Trouxe alguns desses sistemas aqui, ó. A gente tem o sistema vascular, que é aquele responsável por levar sangue a todas as partes do nosso corpo. A gente tem o sistema respiratório, responsável pela troca gasosa que a gente realiza, né? Nós pegamos oxigênio e devolvemos gás carbônico. Nós temos o sistema digestório, responsável por fazer a digestão de tudo que nós comemos. Então, se a gente come uma maçã, por exemplo, o nosso corpo vai separar aquilo que é bom da maçã para virar nutrientes e vai descartar em forma de fezes aquilo que não presta. Então, essa é a função do sistema digestório. Nós temos o sistema nervoso. O sistema nervoso é o comando do corpo. Não é questão se a gente está calmo ou nervoso, não tem nada a ver. O sistema nervoso é aquele que ajuda no comando do nosso corpo. O nosso cérebro, ele dita ordens. Por exemplo, se eu quero levantar a mão, a ordem vem no cérebro. Percorre a medula, percorre a minha mão para que eu possa levantar a mão. Isso em frações de segundos. Se eu quero falar, né, eu estou dando aula para vocês, meu cérebro está dando ordens, está percorrendo até a minha boca para que eu possa falar, né, para que eu possa mexer a mão. Tudo isso, a ordem é dada aqui no cérebro, tá? No encéfalo. Então, ele é responsável por todo o controle do nosso corpo. Nós temos o sistema endócrino, que junto com o sistema nervoso ajuda a controlar o nosso corpo. O sistema endócrino, ele produz substâncias chamadas hormônios, que ajudam a controlar o nosso corpo. Por exemplo, você quer uma prova do hormônio? Às vezes você passa por uma situação de
Vamos supor, você tá numa montanha russa. Você tá com toda aquela emoção descendo a montanha russa. Você fica com aquele frio na barriga. Essa sensação é provocada por um hormônio, né? Então, a gente também precisa do hormônio para controlar o nosso corpo. Esse é o sistema endócrino. Nós temos o sistema excretor, chamado também de sistema urinário. Ele é responsável por filtrar o nosso sangue e eliminar a água que está em excesso no nosso corpo. Produz a urina, tá? Nós temos o sistema urinário e o excretor, os dois trabalham juntos. O excretor, ele ajuda também em forma de suor. Nós colocamos a água que está em excesso através do suor e da urina. Então, os dois trabalham juntos. Nós temos o sistema esquelético, responsável por sustentar o nosso corpo e nos ajudar na locomoção, nos nossos movimentos. Nós temos o sistema muscular, que junto com o sistema esquelético nos auxilia nos nossos movimentos. Nós temos o sistema imunológico, que nos mantém em batalha. Se um vírus entra, se alguma coisa entra de errado no nosso corpo, o sistema imunológico vai lutar para que a gente continue saudável. E nós temos o sistema linfático, que também nos ajuda no sistema imunológico. Então, são vários os sistemas. Alguns deles, os principais, nós vamos estudar o ano que vem, tá? Os sistemas são compostos por órgãos. Então, vocês conhecem alguns órgãos que tem no nosso corpo. Então, por exemplo, a gente tem intestino, não sei se você sabe, mas a gente tem 2 intestinos. A gente tem intestino delgado e intestino grosso. Nós temos rins, temos 2 rins, são órgãos. O estômago é um órgão, o fígado é um órgão, os pulmões, nós temos 2 pulmões, os pulmões são órgãos, o coração é um órgão, o cérebro é um órgão. Então, esses são modelos, né, para você entender. Então, a organização do corpo, vou voltar de novo, é formado por células, que é a menor unidade. Forma os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas e o sistema forma o organismo humano. Tá bom? Eu acho que ficou claro para vocês, qualquer coisa vocês voltam o vídeo.